Filmes que a direita ama porque não entenderam nada. Rolou uma thread no Twitter, feita pelo direitista na net, em que ele reúne alguns filmes que supostamente são bons, mas que a direita adora, mas porque ela não entendeu, né? E me mandaram isso aí. Eu ainda não vi qual é essa lista de filmes que a direita ama, mas que porque eles não entenderam exatamente a mensagem que está sendo mandada. E a gente vai ver aqui junto. Vamos ver qual é dessa thread? Tá aí, ó. Direitista na net. Filmes que a direita ama porque não entenderam nada. E a capa dela é Tropa de Elite. Aqui eu já tô discordando. Porque eu acho que a direita, na verdade, entendeu e entendeu muito bem. Tá? Eu sei que é controverso, pelo menos pra algumas pessoas isso é controverso. De que, na verdade, Tropa de Elite é um filme de direita pra caralho. E quando eu digo isso, eu não tô nem dizendo que o Padilha, que o Wagner Moura e etc. são pessoas de direita ou qualquer coisa do tipo, de extrema direita, mas que o filme flerta com a extrema direita, flerta. Tá ligado? E quando eu digo isso, é dizer assim, mais uma vez, o Padilha e seus realizadores podem até não ter querido fazer. Só que uma coisa é o tema, outra coisa é a forma. Essa é uma coisa que vocês vão precisar escutar daqui pra frente, provavelmente dos filmes que estão sendo listados aqui, porque eu não sei quais são os filmes. Mas provavelmente. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você tá esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Existe tema e existe forma. Existe conteúdo e existe estilo. São coisas distintas entre si. Tá ligado? Inclusive, lá no Introdução ao Cinema, a gente tem uma aula chamada Do Estilo, que parte do texto da Susan Sontag, onde ela faz justamente essa diferenciação do estilo com o conteúdo, mostrando pra gente que, no final das contas, o estilo é a manifestação direta desse conteúdo. E que não há conteúdo qualquer que não seja manifestado através de um estilo. Não existe obra, seja ela qual for, destituída de estilo. E o estilo, ele é capaz de trazer, portanto, através disso, essa intencionalidade e essa ideologia exposta de ter determinado realizador. Consciente ou inconscientemente. Percebe? E Tropa de Elite é um desses filmes. Tropa de Elite, o diretor até pode ter querido fazer uma crítica à polícia e à violência, etc. Mas o estilo do filme faz o quê? Cria uma mitologia em torno da figura do Capitão Nascimento. Essa é a verdade. Existe uma mitologia em torno da figura do Capitão Nascimento que não parte do espectador somente, mas de como o filme o filma. De como o filme filma o Capitão Nascimento. E como é que ele faz isso? Dando o olhar pro Matias. Ou seja, o personagem principal do filme é o Matias. O policial. Que tá entrando na corporação. Ele é o personagem central. Ele é o personagem principal. Inclusive, existem algumas entrevistas, etc., que mostravam que ele era o personagem principal, e no meio do processo descobriram que o Capitão Nascimento era um personagem tão interessante que foram dando mais voz a ele. Percebe? Mas o filme é olhado pela ótica do Matias. E o Matias olha pro Capitão Nascimento de maneira voyeur e, portanto, distante. E esse distanciamento do Matias para o Capitão Nascimento cria essa mitologia do cara foda. O Capitão Nascimento era um cara a ser seguido. É um cara a ser espelhado. Em primeiro momento, criticado, mas em segundo momento, Matias vira Capitão Nascimento. Tá ligado? Vocês percebem esse direcionamento no filme? Essa jornada do Matias no filme? Ele é esse personagem que quer entrar na corporação, e ele quer entrar na corporação querendo ser contra a corrupção que tá dentro da corporação, e etc, superar isso tudo, não quer agir tal como os outros desejam, etc. Mas no final das contas,
Porra, o negócio acendeu aqui agora. No final das contas, ele vira Capitão Nascimento. Ele se transforma na figura do Capitão Nascimento. Agora resolveram ligar a porra de um serrote aqui perto de casa. Vamos ver. Clube da Luta. Diríamos que sim. Dá pra dizer que sim. Clube da Luta critica o consumismo vazio e a exploração do trabalhador e o colapso da masculinidade sob o capitalismo. Verdade. Tyler Durden. É claro que assim, não é exatamente um filme anticapitalista. É um filme que critica algumas contradições capitalistas. Ele é um delírio criado por um homem destruído pelo sistema capitalista. Sim, mas aí é isso. É um filme que, apesar de criticar, acaba flertando com essa galera, com essa masculinidade meio shed da vida, né? Esse red pill e etc. É um filme que eu acho bom, não acho maravilhoso, mas eu acho um filme bom, mas que de fato é um filme que vai flertar com essa direita. E assim, é importante que se diga, quando a gente diz que a direita, que o filme flerta com a direita, existe uma responsabilidade do autor, tá? Isso é importante que se diga. Existe uma responsabilidade do autor aqui. Por quê? Porque a gente não pode nunca pensar que a semântica assumida sobre determinado filme é só de responsabilidade de quem viu, de quem interpretou, mas também de quem realizou. Quem realizou de tal forma que deixou margens para pensar esse tipo de abordagem. Agora, é claro que a gente também está falando de obra de arte. E se a gente está falando de obra de arte, a gente está falando de um tipo de expressão que não necessariamente tem essa preocupação de ficar explicando todas as coisas. Estranho seria se o Fincher fizesse a porra de um filme explicando pormenores para que ninguém entendesse de outra maneira. Aí seria estranho pra caralho, seria ruim, inclusive. Tá ligado? Estaria mais adequado com a nossa ideologia, mas artisticamente terrível. Porque é explicado, porque não dá margem para interpretação, porque traz um motor único para a história, um viés único para aquela abordagem, não se lança para o infinito, enfim. Então é um filme que vai abrir essas margens e que, por mais que a gente possa dizer que os autores, os realizadores tenham também responsabilidade pelo que eles falam, a gente também não pode eximir de quem pensa, de quem assiste, de quem experimenta, da responsabilidade de determinadas práticas. E é por isso que eu sempre digo pra galera, não existe forma certa de se interpretar um filme. Não existe. Porque isso seria entregar um viés único para um filme. Mas definitivamente existe uma forma errada. E aí, sempre que eu falo isso, eu dou o exemplo de Parasita. De como o Mamãe Falei interpreta que o parasita é o pai, porque ele não dá oportunidade pra família, não dá planejamento familiar, etc. Essa é a interpretação dele sobre Parasita. Ou seja, não existe forma certa de ver um filme. Não existe interpretação certa sobre um filme. Mas definitivamente existe uma forma errada. E assim, aqui a gente pode ver nessa lista que algumas pessoas da direita têm frequentemente interpretações erradas sobre filmes. A galera falando aqui que Clube da Luta é filme pós-moderno. Vocês estão querendo me meter na treta dos pós-modernos, né? Vocês estão querendo me meter na treta dos pós-modernos. Matrix, verdade. Mais um filme que a direita vê de forma torta. Uma das várias críticas de Matrix é a ilusão da liberdade no capitalismo e como somos controlados pelas estruturas de poder. A escolha entre a pílula vermelha e azul é sobre acordar para a dura realidade ou viver numa mentira confortável. Perfeito. Mais uma vez, não acho que seja um filme anticapitalista, comunista, etc. É um filme que critica o sistema produtivo no qual estamos inseridos, mas ele vai ser um filme que vai ser amplamente difundido por essa direita e extrema-direita. Inclusive, essa ideia de red pill e blue pill vem daqui. Tá ligado? Essa ideia de enxergar a verdade ou viver na mentira. Só que a grande parada é que em Matrix, enxergar a verdade é saber que somos controlados por uma estrutura de poder. Tomar a pílula azul é viver na mentira confortável. Só que a grande parada é que a mentira, o red pill para eles, e portanto essa
saber que somos controlados por uma estrutura de poder é achar que mulher tá controlando você, é achar que o homem precisa ser alfa, porque senão vai ser dominado, tá ligado? Mas é isso. Coringa. Aqui tem uma coisa pra falar, tá? Porque sim, Coringa critica a desigualdade social, o abandono do Estado, o impacto da violência estrutural na saúde mental. Sim, além também de uma ideia de violência urbana, de como a violência surge, etc. Né? Além de movimentações sociais e como isso aparece. Tudo isso, Coringa vai tentar criar uma espécie de origem disso tudo. Eu não gosto, cada vez mais que eu penso, eu desgosto cada vez mais do Coringa de 2019. E cada vez que eu penso, eu gosto mais do novo Coringa. E o novo Coringa incomodou muito incomodou muita gente, tá? Não tô falando que foi só a galera da direita, mas incomodou muito a galera da direita porque ele desfaz o mito do Coringa. Tá ligado? O Coringa 2 desfaz o mito do Coringa. Porque no Coringa 1, o diretor constrói um mito em torno desse sujeito como um cara foda dentro disso tudo que tava ali pra subverter a lógica padrão e o establishment. E é aí que eles vão pegar isso pra direita. Nós estamos contra o establishment. Porque a galera da direita, sobretudo essa galera de extrema direita, ANCAP, eles acham que estão agindo contra o sistema. Né? Vocês já devem ter visto eles falando sobre isso. Essa galera acha que está agindo contra o sistema. Eles acham que são antissistêmicos. Quando, na verdade, eles são só uma extremação desse processo. O ANCAP é a categoria de base para liberal. É treinando liberal para quando ficar mais velho virar liberal. Porque se tu é ANCAP e tem 40 anos de idade, meu amigo, alguma coisa aconteceu de errado contigo. Aí, amigo, é papo de voltar 2 passos para trás e pensar um pouco no que tu tá fazendo na tua vida. Esse é o papo. Tá ligado? O Coringa 2, ele mexe um tanto com essa lógica. Porque ele vai justamente desfazer esse mito do Coringa estabelecido no primeiro filme. Então é um filme que tá o tempo inteiro quebrando as suas expectativas. Ele quebra a expectativa pelo próprio musical. São musicais ruins dentro da estrutura do filme, mas que ajuda a contar a história de uma piada mal feita. Assim como o Coringa é um comediante, e um comediante ruim, a estrutura do filme é como uma estrutura de uma piada ruim. Uma estrutura de uma piada ruim que tá ali pra quebrar as expectativas dessa galera que criou a mitologia do Coringa. Que criou essa ideia do Coringa como um sujeito foda pra caralho, que é disruptivo e contra o establishment. Aí vai lá o Todd Haynes e fala assim, opa, calma aí, não. Todd Haynes? É o Todd Phillips? Sei lá, Todd Phillips. Todd Haynes. Não é assim não. E aí ele vai fazer o quê? O Coringa falar, eu não sou o Coringa. Vocês estão projetando em mim uma figura que eu não sou. E o tempo inteiro ele vai quebrando essa expectativa. E a gente esperando que ele vai se manifestar. Olha só, o grande Coringa vai aparecer. E no final ele não é ninguém. Ele é só um cara. Ele é só um cara. Tá ligado? E o filme é só um filme. V de Vingança. Ah, mas esse aqui não. Esse aqui não. V de Vingança critica o totalitarismo, o controle do Estado e a opressão de sistemas fascistas. O personagem V não é um herói, mas sim a resposta radical de um indivíduo a um governo opressor e corrupto. Ah, mas não sei. Aqui eu não curto. Eu não lembro muito do filme, mas não curto. Robocop. Critica feroz o capitalismo desenfreado, a privatização da segurança pública e a dominação do trabalhador. O filme mostra como as corporações e o Estado se unem para controlar a vida das pessoas, transformando-se em peças descartáveis do sistema. Sim, existe um processo aqui de uma espécie de tecnocracia do trabalho. Né? Transformando, portanto, o sujeito e, portanto, a existência em ente. O trabalhador, portanto, não em fim em si próprio, mas em um sujeito destinado a fazer o ofício do outro. O Robocop, o personagem do Robocop, morre e retorna à vida para trabalhar mais. E trabalhar a serviço desse Estado que atua em serviço de determinados grupos.
Mas é um filme muito mais complexo do que isso também, tá? A galera também tem uma maneira de pensar Robocop somente por esse viés de uma crítica social mais superficial, mas é um filme que discute mitologia de uma maneira muito interessante também. Mas a direita também adora, porque é isso. É um filme que vai tratar de policial e, portanto, de um sujeito macho pra caralho, né? Esse negócio meio linhagem geek das ideias, falando que o Coisa não tinha que ter camisa. Ah, vocês viram isso? Eu não sei se vocês viram. Mas o vídeo do Linhagem Geek reclamando que o Coisa usa camisa no trailer de Quarteto Fantástico é absurdo. Porque o Coisa tem que ficar sem camisa, só de shortinho, pra mostrar o peitoral de tijolo. Rasgado. Ah, gente. Na moral. Gente. Isso é absurdo. Absurdo total. E assim, geralmente a direita ela gosta de flertar com esse negócio que eles dizem ser testosterona, mas no final das contas é flertar com o autoritarismo, é flertar com uma disputa de classe muito específica, assumir um lado muito específico nessa disputa. Só que eles não enxergam, no final das contas, que nem todo filme que fala sobre policial tá endossando essas ações. É o caso de Robocop. Não é um filme que tá endossando a ação policial. Que é a mesma coisa que acontece com Tropas Estelares, outro filme do Paul Verhoeven, que no final das contas está esnobando, tá fazendo sarcasmo, ironia com essa extrema-direita. É uma grande propaganda de 2 horas de duração. Que vai estabelecer justamente esse discurso do inimigo comum, esse inimigo que tá lá no outro lado do sistema solar, mas que supostamente teria atacado o outro lado do sistema solar. Esses inimigos burros, mas que são capazes de ter uma tecnologia para nos atacar, etc. A gente tem um programa lá no Desencontro sobre Tropas Estelares, recomendo que vocês vão lá, e lá a gente aprofundou muito mais essa crítica. Mas sim, a galera também gosta, por quê? Porque é um filme que fala sobre exército, fala sobre polícia, fala sobre controle, só que eles não conseguem enxergar que dá pra falar sobre isso sob um viés crítico. E sem ser verborrágico, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar o Tropa de Elite 2, é um pedido de desculpa pro Tropa de Elite 1. Tá ligado? O Tropa de Elite 2 é um filme com caráter progressista. O 1 é um filme com caráter fascista. E parece muito claro pra mim que o Padilha tá fazendo o filme 2 pra falar assim, desculpa, era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria... Não era a interpretação que vocês tiveram do Tropa de Elite 1 que eu queria falar. Era isso aqui que eu fiz no 2. Só que o Tropa de Elite 2, ele é verborrágico. Ele é um filme que tá o tempo inteiro falando, a polícia tem que acabar, a polícia tem que acabar, a polícia militar tem que acabar, e etc. Então tem uma diferença aqui. O Capitão do Nascimento se desconstruindo o mito dele também. Ele que era o cara da polícia, bandido bom e bandido morto, começa a enxergar a corrupção dentro do sistema. E isso é muito verborrágico no filme. O Tropas Estelares e o Robocop não. Não são verborrágicos. Sobretudo o Tropas Estelares. Rambo, Programado para Matar. Sim, o Rambo 1 é um filme que a direita também vê de uma maneira meio estranha, né? Porque os outros Rambos, eles acabam entrando numa lógica do herói americano que precisa salvar o mundo. Mas o Rambo 1 não. O Rambo 1 é sobre um herói meio desconcertado. É um herói jogado nessa guerra. Sabe? É um herói que... É um herói trágico. Como na mitologia é assim. O herói na mitologia é o herói que traz a barbárie. É o herói que traz a guerra. É o herói que traz a desgraça, traz a vergonha. É culpa do herói tudo que acontece. Mesmo que ele seja o herói. Sabe? Na mitologia. E Rambo é esse herói, mas que no final das contas é trágico. Critica a forma como os veteranos de guerra são tratados pelo Estado e como são abandonados depois de serem usados como ferramentas do imperialismo. Rambo é sobre as cicatrizes deixadas pela Guerra do Vietnã e a brutalidade do sistema militar. Pois é isso. É diferente, por exemplo, do Capitão América. Percebe que o Rambo ele tem uma semelhança com o Capitão América, que é esse sujeito criado pra guerra? Só que a diferença é que o Rambo,
ele é crítico a esse processo. Primeiro Rambo. Ele é crítico a esse processo, porque ele é esse sujeito que é jogado à guerra e abandonado por esse sistema. O Capitão América, não. O Capitão América, ele é esse sujeito criado pra guerra e ele vai assumir o discurso e o símbolo de ser esse sujeito que vai superar os problemas e as crises dos Estados Unidos para levar os Estados Unidos, mais uma vez, e finalmente, ao seu destino manifesto. Esse é o Capitão América. Essa é a mitologia do Capitão América, que se configura de maneira muito clara em Vingadores. Em toda a estrutura da mitologia do herói de Vingadores. A gente falou sobre isso no programa do Desencontros, lá com o Diogo Santos, especialista em mitologia, que a gente levou recentemente. É literalmente isso que Vingadores faz. Existe todo um processo de construção dos Vingadores até o clímax, ali onde o Capitão América levanta o martelo de Thor. E o que isso significa, senão o Capitão América levantando o martelo dos deuses? Dos antigos deuses, isso é ainda mais importante. O Capitão América levantando o martelo dos antigos deuses. Os antigos deuses que agora são ridicularizados, gordinhos, beberrões, como é representado Thor nesse último filme. Esses últimos deuses que agora a gente não precisa, porque temos o Capitão América. E o Capitão América levantará o martelo de Mjolnir porque ele é digno. Ele é digno a salvar a humanidade. E quem está disposto a salvar essa humanidade? O Capitão América. E quem é o Capitão América? É o símbolo dos Estados Unidos. É o símbolo dos Estados Unidos. Lobo de Wall Street. E aqui, gente, quando eu falo tudo isso, vale dizer o seguinte: eu não estou falando que não é pra gostar de Vingadores. Eu gosto do Ultimato, eu gosto do Guerra Infinita. Gosto. Mas isso não significa que a gente não possa criticar, que a gente não possa ter essas interpretações semânticas e simbólicas que o filme traz. A partir de uma lógica de construção mitológica. E mito é narrativa, gente. Nada mais do que isso. A palavra mito é narrativa. Nada mais, nada menos do que isso. Originalmente, a palavra mito servia para trazer a ideia dos mitos antigos, dos contos antigos, das narrativas antigas. Com o passar do tempo e da racionalização dos mitos, a gente passa a enxergar na figura do mito as histórias do outro. E, portanto, as histórias mentirosas, as histórias que são somente fruto de uma cultura outra que não a verdadeira. Ou seja, a ideia de mitologia dessa maneira vai surgir a partir de um contexto dominante de cultura. Quando um mito específico torna-se dominante frente ao outro e passa a chamar o outro mito de mito e o seu a história verdadeira. Percebe? O Lobo de Wall Street, uma sátira ao capitalismo selvagem, a ganância desenfreada e a corrupção do sistema financeiro. O filme expõe como os ricos e poderosos se aproveitam das fraquezas e dos outros para acumular riqueza e como a moralidade é descarada em nome do lucro. Aqui é mais um caso, para mim, de um filme que pode até estar querendo criticar, mas no final das contas o seu estilo propõe uma outra coisa. Porque eu sinto que existe, primeiro, existe uma redenção pro personagem do Leonardo DiCaprio. No final, lá ele vendendo a caneta. Existe uma redenção muito clara pra ele, no final das contas. E existe uma ironia muito marcada no personagem que leva ele a um lugar cômico. Que faz a gente não sentir o peso de todas as ações. Toda essa noção de capitalismo selvagem, ganância, etc. não é sentida no final das contas. Eu acho que é um filme que até tenta propor uma lógica crítica, mas no final das contas acaba mirando também pro outro lado. E por isso a galera gosta. Então eu não consigo aqui, nesse caso, tirar a culpa do realizador também da maneira como as pessoas enxergam o filme. Parasita. Aí, amigo, me vendo essa caneta. Aí me fode, tá ligado? Essa cena final me fode muito. Parasita. Critica a desigualdade social extrema, a divisão de classes e como o sistema capitalista perpetua a opressão e a exploração dos pobres. Dos mais pobres. Eu acho que não acho que seja um filme radical, nada disso. É um filme progressista e ponto. Mas a galera... Tem uma galera que faz força muito, né, ô mamãe falei? Faz muita força pra enxergar outra coisa nesse filme. Mas muita força. Eles vivem... Aqui é impossível, gente, de verdade. Aqui é impossível.
É inconcebível que alguém consiga interpretar em Eles Vivem outra coisa senão os trabalhadores passando a enxergar no outro o inimigo. É literalmente os trabalhadores enxergando numa sociedade de uma classe dominante que oprime o seu trabalho. Não tem outra forma de enxergar Eles Vivem, gente. Não tem. Não tem. É claro que existe toda uma maneira de se ver esse filme que está exposta no seu estilo exuberante, burlesco, sarcástico do John Carpenter, que é maravilhoso, mas é muito claro que é um filme sobre luta de classes. É muito claro que é um filme sobre luta de classes. Mas é aquele negócio. A galera da direita costuma fazer o quê? É a gente descobrindo o establishment. O Estado que nos controla, gente. E o Estado, gente, pra eles o Estado é diferente de capitalismo, tá ligado? Inclusive, eu vi um vídeo recentemente que eu acho a pérola mais incrível que eu já vi. A pérola mais incrível que eu já vi. Tá ligado? Que ele faz assim. Pobre quer ter iPhone, quer ter computador, quer ter televisão, todas as benesses que o capitalismo lhe dá. Mas pobre não tem educação, saúde, todas as benesses que o Estado deveria te dar. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Ô, meu amigo, puta que pariu, me ajuda a te ajudar. Porque é isso que mais ou menos eles devem enxergar em Eles Vivem. Que o Estado está controlando os trabalhadores. O Estado está controlando os trabalhadores. Porque o Estado não te dá educação, o Estado não te dá isso, não te dá aquilo. Só que eles não concebem que Estado não é diferente de capitalismo, muito pelo contrário. Não há capitalismo sem Estado. Mais uma vez, ANCAP é divisão de base para liberal. Porque nem liberal acredita nessas asneiras. Nem liberal acredita que dá pra tirar o Estado do capitalismo. Porque, mais uma vez, eles... Tá, vocês estão vendo como eu fico nesses momentos. Eles sabem que não há como, para a constituição do Estado, para a constituição, para a permanência do capitalismo, a ausência do Estado. Não existe como. O Estado é o garantidor dos negócios e dos direitos e dos interesses da classe dominante no capitalismo. Então, assim, se não há educação, se não há saúde, etc., pode ter certeza, isso é fruto do capitalismo. Isso é fruto do capitalismo. Tem mais filme? Tem. O Poço. Ah, não vi, não posso opinar. Mad Max? A direita gosta, né? Não tem jeito. Critica o colapso social causado pelo comunismo. Comunismo, não. Ah, consumismo, pelo amor de Deus. Colapso social causado pelo consumismo e pela busca insaciável pelo poder. É uma distopia onde os recursos são controlados por uma elite brutal. Então, assim, ainda tem um discurso ambiental no filme também, um discurso feminista, de controle de gênero. O filme também questiona uma visão tradicional de masculinidade e o papel da mulher na sociedade. É um filme que discute, inclusive, materialidade, idealismo. É um filme muito interessante. É uma distopia que parte da distopia, portanto, da Citadela, onde a opressão, o sistema de opressão acontece, e a Furiosa escapa da Citadela em busca da utopia, em busca do lugar mágico, em busca do Vale Encantado. Só que ela chega em determinado lugar e ela descobre que essa utopia não existe. Só que ela precisa sair da Citadela em direção à utopia para descobrir que ela não existe. Entende a importância da utopia? Entende que a utopia não é algo que a gente precisa relevar da nossa sociedade? A gente não precisa descartar as utopias, porque as utopias nos fazem mover, inclusive. A grande parada é ter a noção de que a utopia, como o nome já indica, é uma impossibilidade. A utopia não existe. Mas ela é um alvo. Um alvo que a gente não alcança. É como se a gente atirasse uma flecha nesse alvo e cada vez que a gente chega mais próximo desse alvo,
mais distante desse alvo a flecha está. É o paradoxo. A utopia é um paradoxo. Tá ligado? Um paradoxo que nos move. E é o paradoxo que fez com que a Furiosa se movesse em direção à utopia e ter descoberto que a utopia não era uma verdade. E o que ela faz? Retorna pro ponto A. Retorna à materialidade. Pra fazer o quê? Pra lutar. Pra lutar. E qual é a grande parada nisso tudo? Quando Furiosa sai da Citadela, ela era uma oprimida individualizada. Ela era uma. Quando ela vai na direção da utopia, ela encontra suas iguais. E ela se organiza. E quando ela se organiza, na medida em que ela vai em busca dos seus iguais na utopia, ela retorna para subverter, para derrotar esse sistema de opressão. Então, Mad Max é filme, mais uma vez, sobre luta de classes. E não só sobre luta de classes, mas é sobre utopia, sobre a importância da utopia e sobre a importância da superação da utopia. Maravilhoso. Mad Max é incrível. Avatar. Avatar, eu não sei como é que eu defendo, não. Critica o imperialismo, a destruição ambiental e a exploração de povos indígenas em nome do lucro. O filme coloca em evidência como potências imperialistas invadem terras de outros para extrair recursos e destruir ecossistemas. Sim. Tanto o Avatar 1 quanto o Avatar 2 exploram esse tipo de lógica, né? Do imperialismo destruindo o ambiente, o ecossistema e também povos nativos, etc. Isso é claro tanto no 1 quanto no 2. Isso é muito claro. Em ambos os filmes. Só que assim, existe toda uma lógica também meio white savior no filme, o sujeito branco que vai salvar essa sociedade, vai ajudar a salvar essa sociedade, vai se tornar o líder desses grupos. Então assim, também tem os seus caracteres problemáticos tematicamente, apesar de eu gostar muito de Avatar. Tropa de Elite, que a gente já falou, não concordo. Tropa de Elite 2 já falamos também. Cidade de Deus critica a desigualdade social, a falta de oportunidades e a violência estrutural nas favelas, mostrando como o tráfico de drogas e a criminalidade são apenas sintomas de um sistema que marginaliza e abandona grande parcela da população. Concordo e discordo, tá? Porque Cidade de Deus é o típico filme da cosmética da fome. E eu não quero aprofundar muito esse debate ainda, porque eu pretendo... Isso aqui é um convite feito ao vivo, porque eu ainda não falei com ela, mas eu pretendo convidar a Ivana Bentes pra ir lá no Desencontros pra gente conversar sobre isso e muitas outras coisas. Pra quem não sabe, Ivana Bentes é uma crítica de cinema e professora universitária que ficou famosa pelo seu texto chamado A Cosmética da Fome, que era um texto crítico à Cidade de Deus e a boa parte das produções do dito cinema da retomada brasileiro. A Ivana Bentes é uma especialista em Glauber Rocha, inclusive, e em estética da fome, portanto, e ela vai falar que esses filmes da retomada e centralizando no Cidade de Deus trazem um discurso que torna limpo, torna límpido, bonito, espetacularizado e, portanto, palpável, digestivo, para usar as palavras do Glauber Rocha, a fome, a miséria, o uso de drogas e etc. Percebe? Mas eu pretendo chamá-la para aprofundar todo esse discurso com a gente por lá também. Discurso o qual eu concordo com ela, apesar de não achar a Cidade de Deus um filme ruim. Taxi Driver é a mesma lógica de Coringa, né? Psicopata Americano também é a mesma lógica do Coringa, a direita ama também. Auto da Compadecida, tem muito filme, né? Oppenheimer. Porra, Oppenheimer não. Oppenheimer é um filme de direita, cara. Apenas fatos. O militarismo é ruim e a ciência é sequestrada pelo... não, desculpa, não. Oppenheimer é um filme direitaço. E aqui não é... Eles não entenderam errado, não. É direitaço. Existe toda uma... É aquele negócio de... Vamos criticar o capitalismo, de criticar por dentro o que aconteceu, mas em nenhum momento propõe algum tipo de superação, coisa desse tipo. Inclusive é um filme que hipertrofia a individualização do personagem central.
cria uma lógica de culpabilização de todos os problemas do mundo no personagem do Oppenheimer. Apesar da crítica estrutural, não propõe nenhum tipo de superação, nenhum tipo de crítica mais aprofundada. Eu acho que não. Esse caso aqui eu acho viagem. Show de Truman, O Preço do Amanhã, não são filmes que eu lembro muito. Forrest Gump, não dá. Parece à primeira vista um filme sobre a perseverança e mérito. É um filme sobre perseverança e mérito. Desculpa. Aí, direitista na net, eu vou discordar profundamente com vocês sobre isso. Forrest Gump não é à primeira vista, mas é um filme sobre perseverança e mérito. Mas, na verdade, é uma crítica silenciosa ao sonho americano. Não acho. Ele pode até falar de sonho americano, mas não é. Ele pode até tentar querer falar sobre, mas não. Forrest não prospera porque é esforçado. Ele simplesmente está no lugar certo, na hora certa, sem nunca questionar nada. Mas é justamente isso. Ele é o sujeito que prospera porque ele não questiona. Ele só faz. Ele só faz. Tá ligado? É um filme sobre mérito. Então, assim, discordo. Aí ele falou pra caralho do Forrest Gump, Rock, enfim. Tem muito filme. Star Wars é típico. Cidadão Kane? E a direita viu o Cidadão Kane? Mentira. Desculpa. Não é por aí. A galera da direita também tem seus intelectuais que gostam de ver as coisas. Tá tudo bem, tá? É uma brincadeira. Mas é um filme crítico também. Mas eu nunca vi ninguém falando... partindo para um outro pressuposto. Então tá aí. Filmes que a direita gosta, mas porque não entendeu. Concordo com alguns, discordo com outros, mas eu discordo de você, que ainda não tá inscrito nesse canal. Estamos muito perto de bater 50 mil inscritos. De você eu discordo. Então se inscreve aí. Curtiram o vídeo?